Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Algumas coisas que podemos entender a partir desse texto. Em primeiro lugar, Deus tem uma vontade, e essa vontade é sempre boa. Agora, o questionamento que muitos têm feito é: como eu posso saber a vontade de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos dividir a vontade de Deus em pelo menos dois aspectos que são fáceis de distinção. O primeiro deles é aquele que a gente pode chamar o plano geral de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus para todo homem. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é a vontade de Deus para todos. O plano não muda de um indivíduo para outro. O plano de Deus de salvação para todo mundo é exatamente o mesmo. E há muitas coisas na Bíblia que nós podemos categorizar nesse plano genérico ou geral de Deus. Quando Deus fala para a nação de Israel como um todo, ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está falando da vontade geral. Mas há também uma vontade específica. Davi declara no Salmo 139:16: cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Ele não está falando de algo que se repete na vida de todo mundo, mas de algo singular, único, em relação ao plano e ao propósito de Deus para ele. Deus diz para Jeremias que havia consagrado ele como profeta ainda no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo também faz a mesma declaração aos Gálatas, que Deus o chamou e separou por sua graça desde o ventre da sua mãe. Nós precisamos entender que chegamos a esse mundo com um propósito a ser cumprido. Deus tem dons, ministérios, tarefas diferentes para cada um de nós. E nós precisamos entender que, à medida que compreendemos aquilo que Ele tem, nós podemos funcionar em harmonia com a sua vontade. Mas como eu disse antes, a maior pergunta e questionamento das pessoas não é se Deus tem um plano, um propósito ou uma vontade, é como descobri-lo. Porque ter a ciência, o conhecimento disso é importante. Jesus, diante de Pilatos, quando é questionado se era rei, ele diz: eu para isso nasci e vim ao mundo. Quando você entende a sua missão, você vai poder executá-la.